Olá, Patrícia. Olá, Marta. Bem-vindos a mais uma aula de português em casa. Hoje vamos abrir a nossa aula começando com o desafio que te lançámos na semana passada. E as frases que te apresentamos aqui, toma nota que são apenas exemplos. Poderás ter escolhido outras e que estarão corretíssimas, não tenho a menor dúvida. Vamos aos exemplos que nós escolhemos e que tiveram por base até os nossos familiares. Primeira frase. A Beatriz escreveu uma história. Repara que uma história está ali com uma cor diferente. Porquê? Porque estamos perante o complemento... Queres-me ajudar, Marta? Direto. Complemento direto. Perguntávamos ao verbo. Vimos na última aula que fazíamos algumas perguntas ao verbo. Escreveu o quê? Uma história. Segunda frase. O João, não foi, Marta, telefonou ao Diego. Telefonou a quem? Complemento indireto. Diz-nos que é o complemento indireto. A Carolina pediu leite à mãe. Acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes. Então, pediu o quê? O leite. A quem? A quem? À mãe. Pediu, temos o complemento direto. A quem? À mãe, complemento indireto. E por último, o Santiago é inteligente. Estamos aqui a atribuir uma característica ao Santiago. Estamos perante um verbo copulativo, logo, inteligente é o predicativo do sujeito. Certíssimo. Tínhamos também outro desafio, era uma opção, tinham uma opção entre os dois desafios, ou se quisessem, podiam fazer os dois, melhor ainda. E era suposto procurarem uma palavra no dicionário, que podia ser no dicionário online, ou, já sabem, aqui no vosso dicionário em formato de papel, e nós escolhemos a palavra casa. A palavra casa é um substantivo feminino, substantivo, como já te disse na aula passada, é um nome feminino. E o que é que quer dizer? Bem, tem vários significados, como podes verificar. É um nome genérico de todas as construções destinadas à habitação. É uma construção destinada a uma unidade de habitação, geralmente unifamiliar, por oposição a apartamento, pode ser uma moradia, uma vivenda, ou então cada uma das divisões de uma habitação ou local de habitação, domicílio, lar, morada. Como vês, retirámos então do dicionário Priberan online. Bem, casa é um sítio onde nós temos passado muito tempo ultimamente, não é? É verdade, É verdade. Marta. E é o sítio mais seguro para estarmos neste momento. E sabes, estava aqui a pensar num texto. E tu, Patrícia, vê lá se lembras de algum assim com casa? Há uma obra, um livro da Teresa Rita Lopes que tem uma história que me agradou particularmente, que era A Asa e a Casa, e eu acho que era um livro que valia a pena ser lido pelos nossos alunos. Vamos talvez ler a sinopse que é o resumo da obra. Vamos ler a sinopse e talvez despertemos a curiosidade para a leitura deste livro. Então vamos lá. A Asa e a Casa, de Teresa Rita Lopes. Esta peça centra-se no encontro entre dois seres aparentemente inconciliáveis. Um rapaz bonecreiro que anda de terra em terra com os seus fantoches a tentar divertir grandes e pequenos. E uma rapariga que vive no campo e vai à praia vender os bolos que faz todas as manhãs. Aí se encontram e se atraem. Ele, sempre errante, todo asa, ela, toda raiz, bem agarrada à sua terra e à sua casa. Mas acabam por se conciliar. Ela aceita partir com ele e ser, às vezes, asa, e ele aprende o gosto de parar algum tempo num sítio, isto é, de ser também um pouco casa. Se calhar, o importante é ir sempre andando, como nas histórias da infância, nunca paralisando entre os apelos opostos, só aparentemente, da asa e da casa. Saber que a casa pode albergar a asa sem a aprisionar, que mais não seja, há sempre uma chaminé por onde o voo pode abrir caminho, e que também a asa pode precisar de pousar, de pedir pousada à casa. Pois é, Patrícia, se esta história acontecesse nos dias de hoje, não creio que este rapaz pudesse andar de terra em terra. Acho que não. A animar as pessoas, não é, com os seus fantoches. Eu gostava de convidar a ouvir um excerto retirado da peça, mas antes disso queria que observasse estas imagens. Estas fotografias foram tiradas, são tiradas da companhia de teatro Pé de Vento, que representou esta peça de teatro. Se olharmos para estas imagens, onde achas que se passa a sessão? Repara, conseguimos ver a areia, vemos alguns chapéus de sol, vemos toldos e é tudo em tons de amarelo. Passa-se na praia. Acho que sim. Acho sim. Ai, Patrícia, as saudades que eu tenho de praia. E eu, Marta, Meu mas Deus. infelizmente temos que ficar resguardados em casa. É verdade. Então vamos ouvir Vamos um ouvir certo? o texto? Vamos, sim, senhora. A Asa e a Casa, de Teresa Rita Lopes.
Gostava de te mostrar o mundo. O mundo está à vista. Não está, não. Só isto não é o mundo. Sabes que eu conheço casas que viajam. Lá para o norte da Europa, há barcos que são casas. Até têm vasos de flores e cortinas nas janelas. Viajam nos rios. As pessoas deitam-se e, ao acordar, olham pela janela e a paisagem mudou. Nos rios ainda vá que não vá. Dormir no mar é que não gostava. Deve fazer medo. É como ter medo do escuro. A gente é que inventa os papões. Se quisesses vir comigo, dava-te um mundo de presente. O mundo não é teu? É meu e dos que o conquistam. Conquistar o mundo é conhecê-lo, gostar dele, dar-lhe valor. É como conquistar uma pessoa. Quero conquistar-te. Não me digas essas coisas que eu não sei o que hei de responder. Diz só que sim. Que sim o quê? Que queres correr mundo. Só um bocadinho. Não te assustes. E quando te apetecer voltamos. Tu não gostas de casas. As minhas asas não cabem dentro das casas. Mas também posso parar de vez em quando. Não vou criar bolor lá por isso. Há quantos dias estou eu aqui parado por tua causa? Mas eu tenho uma casa. Gosto de estar num lugar certo, de fazer fogo. Se é pelo fogo, não me viste fazer fogo aqui e até café? Soube-te bem, lembras-te? Mas eu tenho uma cabra. Leva-se a cabra. Só assim que temos leite fresco todas as manhãs. E se queres mesmo uma casa, eu faço-te uma casinha em cima do teu carro de mula. Com telhado? Com telhado e tudo. E se quiseres até chaminé. E até lhe podemos abrir janelas. Janelas? E os barcos não têm janelas? E achas que lhes podemos pôr cortinas? Às bolinhas? Não, aos quadrados. Isto é, às flores. Com uma rendinha na ponta. Quando regressarmos juntos, achas tudo mais bonito. Até a tua cabrinha vai voltar com um cabrito. Assim está bem. Não me ralo de ir por esse mundo fora. Não vou deixar de ter casa. Lá por hoje me ir embora. Todo o mar é água nossa. Todo o chão é nosso amigo. Tenho casa e tenho asas, se tu vieres comigo. Sou daqui, mas vou partir para voltar qualquer dia. Adeus, adeus, minha gente. Haja saúde e alegria. Temos algumas perguntas de interpretação. Vamos vê-las. Será que estiveste atento e consegues responder? Tenho a certeza que sim. Primeira afirmação. Na frase, as minhas asas não cabem dentro das casas. O que é que isto significa? Que ele tem umas asas demasiado grandes? Que ele gosta só de barcos? Ou que ele não gosta de viver sempre no mesmo sítio? Escolheste a resposta C. Será que está certo? Boa! Estiveste atento. Vamos ver mais uma? Associa as afirmações que se seguem às seguintes passagens do texto. Ele já viajou por outros locais. Há já algum tempo que ele não viaja. Ela vive no campo. E ali, no teu lado direito, temos: mas eu tenho uma cabra, faço-te uma casinha em cima do teu carro de mula. São transcrições do texto. Há quantos dias estou aqui parada à tua espera? Sabes que eu conheço casas que viajam. Então vamos lá associar as alíneas com estes excertos. Ok? Portanto, a última citação, a linha A B e a C. Achas que está certo, Marta? Eu acho que sim. Eles estiveram muito atentos, estou surpreendida. Parabéns. Parabéns. Bom, de certo aí em casa perceberam que há um jogo de palavras, há um certo simbolismo entre casa e asa. Será que eles perceberam o que é que a asa quer dizer e a casa? Porque temos que perceber a partir da audição do excerto. Podemos avançar aqui um bocadinho, Patrícia? Vamos. Então, a que personagens deste texto dramático podemos associar as palavras asa e casa? Quem representaria a asa? Exatamente. Então, pelo que ouvimos, a asa diz respeito mais ao ele, não é? Representando assim o mundo masculino. Ele quer viajar, conhecer o mundo, não quer ficar no mesmo sítio. Já a casa diz respeito a ela, ao mundo feminino, não é? Ela quer criar raízes, ficar sempre no mesmo sítio. É isto, não é, Patrícia? Eu acho que sim. Muito bem. É isso. Ele quer viajar, conhecer o mundo, correr. Como eu também gostava de conhecer o mundo todo. E a casa associa-se mais a ela. Ela quer ficar naquele sítio, criar a sua família, criar raízes. É Exatamente, é isso mesmo, Marta. Bom, e tu sabes que
a arte muitas vezes vem até nós. São os chamados espetáculos itinerantes, ou seja, que se deslocam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e nos trazem quase até à porta de casa a arte, uma peça de teatro, um circo. Mas eu acho que tínhamos aqui uma reportagem que nos ajuda a conhecer um pouco melhor a arte itinerante, os espetáculos. Mundo, não é? O mundo deste... Exatamente. Vamos ver? O teatro mais pequeno do mundo, não é? O teatro mais pequeno do mundo. É uma caravana cheia de histórias que percorre o país de norte a sul para levar o teatro a várias freguesias. O teatro mais pequeno do mundo é um espetáculo com peças que variam de 5 a 10 minutos em contínuo durante 2 horas. Tem uma lotação máxima de 15 a 20 lugares, depende do tamanho dos espectadores, e apresentam-se microespetáculos que duram sensivelmente 10 minutos, ou seja, são artistas de teatro, músicos, bailarinos, que apresentam os seus espetáculos lá dentro. E, no fundo, são espetáculos que têm toda a emoção de um grande espetáculo, mas comprimido em 10 minutos. A primeira paragem da caravana foi em Pevidém. Este espetáculo percorre vários locais do país e o objetivo é fazer um grande espetáculo num pequeno espaço. Bom, será que estiveram atentos a esta reportagem? É que temos aqui mais um teste à vossa concentração, desculpem. Estão preparados? Estamos sempre a testá-los, não é? Sempre a testar. Marta, queres ajudar? Sim, então qual é o objetivo? O objetivo desta reportagem é dar a conhecer o quê? Como a Patrícia disse, estamos a falar de espetáculos itinerantes, não é? Vão de terra em terra para mostrar os espetáculos. Então, Patrícia, temos uma forma diferente de apresentar espetáculos, certo? Certo. É isso? Muito bem, estiveste atento. E eu também. Marta, perfeito, boa. Depois, indica as diferentes áreas do espetáculo apresentadas nestas atuações. Quais serão as opções que vai escolher? Ok, dança. Música, também me parece bem. E, por último, teatro. Oh, Marta, achas que acertaram? Eu acho que eles são mesmo muito bons. Parabéns. Estou surpreendida. Parabéns, muito bem. E a última, não é? Vamos para a Falta-nos última a questão. última, sim. Queres... Uma última questão, no fundo são 3, não é? Portanto, sobre o teatro mais pequeno do mundo, queríamos que indicasses qual é o espaço da representação. Uma caravana, correto. Qual é a lotação do espaço? 15 a 20 lugares. E a duração de cada espetáculo? Esta é de 5 a 10 minutos, não é? Pode variar entre 5 e 10 minutos. Muito bem, resposta correta. Bom, e continuamos a falar de casa. E eu que gosto tanto de estar em casa. E neste momento acho que é o sítio mais acertado para se estar. É estar em casa protegidos das coisas menos boas que acontecem lá fora. Mas, Marta, tu não gostas de casas. Ai, eu adoro esta frase. Adoras? Eu sou mais asa. Tu és mais asa e eu sou mais casa. Reparemos então na expressão que está ali sublinhada, de casas. Parece-me que vamos aqui aprender hoje um novo complemento da frase. E, mais uma vez, eu vou voltar com o truque. Eu gosto muito de fazer perguntas ao verbo. Ó verbo, tu não gostas de quê? E ele vai responder-me, de casas. Então, quando eu tenho a resposta às perguntas de quê, como ou onde, eu estou perante um complemento oblíquo. Reparem que aqui o verbo gostar exige-me a preposição de, que me dá logo a pista para perceber que se trata aqui de casas, se trata aqui de um complemento oblíquo. Portanto, mas uma função sintática inserida no predicado. Vamos descobrir mais um pouquinho sobre esta função sintática? Observa. A Clara foi à praia. O Guilherme mora aqui. Repara no que acontece às frases se retirarmos os elementos destacados. A Clara foi. O Guilherme mora. Ao retirarmos estes elementos, as frases deixam de fazer sentido. São, portanto, complementos exigidos pelo verbo. No entanto, repara que estes complementos não podem ser substituídos pelo pronome pessoal o, a, os, as, como acontece com o complemento direto, nem pelo pronome lhe ou lhes, como acontece com o complemento indireto. Estes constituintes desempenham a função sintática
de complemento oblíquo e fazem parte do predicado. Vamos ver se já consegues identificar um complemento oblíquo. Responda à seguinte questão. Identifica a frase que contém um complemento oblíquo. O Pedro telefonou à mãe. A quem? Não. Não parece. Vamos a Lisboa este fim de semana. Ontem vi a Mariana, peço desculpa, no supermercado. Onde? Logo, exatamente. Onde? Vamos onde? A Lisboa. Muito bem. Todas estas frases incluem complementos selecionados pelo verbo. Na frase ontem vi a Mariana no supermercado, a expressão a Mariana desempenha a função sintática de complemento direto. Repara que este complemento pode ser substituído pelo pronome pessoal a. Ontem via no supermercado. Na frase o Pedro telefonou à mãe, a expressão à mãe desempenha a função sintática de complemento indireto, que pode ser substituído pelo pronome pessoal lhe. O Pedro telefonou-lhe. Na frase vamos a Lisboa este fim de semana, estamos perante um complemento oblíquo. A Lisboa. Uma vez que não é possível substituir esta expressão pelos pronomes pessoais a ou lhe. O complemento oblíquo pode ser introduzido por uma preposição simples ou contraída, como nestes exemplos. Ou pode ser constituído por um advérbio, como nestas frases. Prepara-te agora para o próximo desafio. Responde à seguinte questão. Identifica a frase em que o complemento oblíquo é constituído por um advérbio. A Joana confia em ti. O meu melhor amigo vive ali. Conto com a tua presença. O meu pai cuida do jardim. Ali. Um advérbio. Muito bem. Na frase o meu melhor amigo vive ali, o complemento oblíquo é constituído por um advérbio. Nas restantes frases, o complemento oblíquo é introduzido por uma preposição. Cuidar de, confiar em, contar com. Vamos então recordar o que aprendeste. O complemento oblíquo é uma função sintática exigida por alguns verbos e sem o qual a frase não faz sentido. Não pode ser substituído pelos pronomes pessoais o, a, os, as, lhe ou lhes. Pode ser introduzido por uma preposição simples ou contraída, ou pode ser constituído por um advérbio. E faz parte do predicado. Exatamente. Vamos a uns exercícios. Já sabes que nós precisamos sempre de perceber se tu compreendeste tudo o que te foi mostrado. Vamos lá. Seleciona a opção correta a fim de completares cada uma das frases seguintes. Na fala do Marco há um complemento oblíquo, que é... Qual é a opção que vais escolher? Como sempre, é só pôr os pés na terra que acaba a diversão. Qual será o complemento ali? Só os pés na terra ou diversão? A tua opção foi na terra, estará correto? Boa. Muito bem. Então, numa das falas, há um complemento oblíquo, que é... Querida, a tua salada está ótima. Gosto mais do bife com batatas fritas. Qual será a resposta Qual que será? os meninos vão escolher? Bife Com batatas fritas. Estará porque certo? introduzido pela preposição de. Muito bem. Em cada uma das frases está sublinhado um complemento do verbo. Seleciona as frases onde está presente o complemento oblíquo. Os médicos deram assistência aos atletas. Preciso de lápis de cor. A aula foi dada por outro professor. Ele está a dormir há horas. E, por último, nós moramos na Rua das Flores. Temos Quem vais duas. escolher? Temos duas. Boa, Já estou a parece-me que avisar. sim. Preciso de lápis de cor. E nós moramos na Rua das Flores. Eu acho que eles acertaram. Parabéns. Parabéns. Último exercício. Identifica o complemento destacado em cada uma das frases seguintes. Ulisses construiu um enorme cavalo. Construiu o quê? Complemento direto. Muito bem. A Mariana agarrou a mão ao irmão. Complemento indireto. A quem? É a pergunta que devemos fazer ao verbo. Ele precisa de muita ajuda. Complemento oblíquo. Temos um verbo que exige uma preposição e precisa de um complemento. Complemento oblíquo.
O Tiago espreitou pelo buraco da fechadura. Mais uma vez temos um complemento oblíquo nesta frase. E, finalmente, as duas irmãs comeram o gelado ao lanche. Comeram o quê, Patrícia? O gelado. Portanto, trata-se de complemento direto. Hoje falamos de praia, falamos de gelado. É a nossa vontade de sair de casa. Vamos lá continuar? Bom, repara agora nestas frases. Temos ele e ela conversavam na praia. Eles falavam sobre o seu futuro diariamente. Estas expressões tratam-se de um modificador do grupo verbal. Não são exigidas por nenhum elemento da frase e podem ser retiradas, podem ser omitidas, sem que a frase deixe de fazer sentido. Queres saber mais um bocadinho, Patrícia? Vamos a isso. Então, falta aqui que estas expressões são modificadores do grupo verbal. Se forem retiradas da frase, não deixa de fazer sentido. Continua a ter sentido. Vamos conhecer um pouco mais. Não, esta aqui... Os piratas informáticos, que falámos na última aula. Pois é, este estão aqui... a boicotar. Acho que vamos ter que... Vamos já para os exercícios, porque também o modificador do grupo verbal acaba por não ser uma função sintática muito difícil, não é? Sim, é verdade. Como viram, podemos indicar lugar, o modo como fazemos alguma coisa, não é? Damos informação adicional. Rapidamente percebemos que se trata de um modificador verbal, porque se o retirarmos da frase, a frase continua a ter sentido. Vamos a um exercício para perceber se sem aquela animação que os piratas informáticos nos roubaram, vamos ver se consegues fazer o exercício. Identifica o único modificador presente no diálogo abaixo. Estudar matemática. Quais são os teus planos para este fim de semana, Bruno? Estudar matemática. Ou português, tudo em português. Então, Marta. O único modificador é para este fim de semana. Portanto, reparem, quais são os teus planos? Era suficiente, não é? Quais são os teus planos? Para este fim de semana estamos aqui a acrescentar informação. Verdade. Identifica a função sintática dos constituintes destacados em cada uma das frases. Então, vamos à primeira. Os dois amigos saíram da ilha. Estará-nos presente um modificador ou um complemento oblíquo? Se eu retirar da ilha a frase, os dois amigos saíram... De onde? De onde? A frase perde o sentido, portanto, estamos perante o complemento oblíquo. O João voltou à ilha. Voltou... Exige um complemento, não é? Exige um complemento. Complemento oblíquo. Estivemos de férias numa ilha. Mais uma vez, perdão, agora estamos perante um modificador. Sim, porque se eu tirar numa ilha, estivemos de férias. Eu estive de férias. E continua a fazer sentido. E continua a fazer sentido a frase. Felizmente, o clima aqui é ameno. Estamos perante, agora sim, o complemento, modificador. O modificador. Felizmente estamos aqui a dar a nossa opinião em relação a alguma coisa, mas podia ser infelizmente, podia ser felizmente, infelizmente, e podia ser uma informação alterada sem que a frase perdesse sentido. É uma informação acessória. Se o retirarmos, continuamos com uma frase correta. E por último, novamente o modificador às 5 da tarde começou a chover torrencialmente. Se eu retirar torrencialmente e às 5 da tarde da frase, começou a chover, continua a ser uma frase com sentido. Resposta correta. Muito bem. O que é que temos a seguir, Patrícia? Ora bem, a seguir, eu tenho aqui umas frases onde realcei alguns verbos. Repara, Marta, o mundo está à vista. Eu retirei estas frases do livro que estávamos a ver há pouco. A Asa e a Casa. É um livro que me diz muito. Porque eu sou mais casa e tu és mais asa, não é, Marta? Verdade, é verdade. Então, o mundo está à vista. Tenho casa e tenho asas. Sou daqui, mas vou partir. Reparem nos verbos que estão ali sublinhados. Na primeira frase eu encontro um verbo e, portanto, eu vou dizer que se trata de uma frase simples, porque tem apenas um verbo. Na segunda, eu já vou encontrar mais do que um verbo. É uma frase complexa. E na terceira, a mesma coisa. Tenho novamente uma frase complexa. Vamos descobrir um bocadinho melhor como é que se distinguem as frases simples e as frases complexas? Vamos a isso. Agora sim. O kitesurf é uma modalidade única. Tenho praticado 2 vezes por semana. Quando treino no mar, sinto-me livre. Sempre pratiquei várias modalidades, mas o kitesurf tem sido o meu desporto preferido. Uma frase simples contém um único verbo que pode ser copulativo, como na primeira frase, ou principal, como na segunda. Neste caso, o verbo principal está acompanhado do verbo auxiliar ter
pois está conjugado numa forma composta. Quando as frases contêm mais do que um verbo principal ou copulativo, combinado ou não com um ou mais verbos auxiliares, estamos perante frases complexas. Vamos ver se já percebeste. É isso mesmo. Esta frase é simples, já que contém apenas um verbo, neste caso, o verbo copulativo ser. Vamos à próxima questão? Exatamente. Esta frase é complexa, já que contém dois verbos principais, ter e adorar. Estamos esclarecidos, não estamos, Ao Patrícia? conjunto Acho de que sim. palavras organizadas. Vamos lá. Vamos ver se percebeste. Lá estamos nós a testar os seus conhecimentos. Sempre. Vamos ver se percebeste a diferença entre frases simples e complexas. Deixa-me ver se percebi. Frase simples tem um verbo. verbo. Frase complexa tem Dois ou mais. Exatamente. Vamos ver se identificamos aqui as simples, as frases simples. Chegou ao centro da cidade e viu um grande mercado. Os vendedores gritavam muito alto atrás das suas bancas. A rapariga era muito curiosa e destemida. Apesar de ser um homem simples, tinha uma grande fortuna. Ok, os vendedores gritavam muito alto, só temos um verbo. E parece-me que sim, que escolheste as duas opções corretas. A rapariga era muito curiosa, porque nas outras frases temos mais do que um verbo. Portanto, tratam-se de frases complexas. A resposta correta. Adoro a campainha, Patrícia. Transforma as frases simples numa frase complexa, utilizando a palavra pois. Ora bem, aqui vamos deixar de ter duas frases e vamos agrupá-la numa só, unindo-a através da palavra pois. Será que conseguem, Marta? Tenho a certeza que sim. O rapaz sentia muita curiosidade, pois nunca tinha visto um lugar como aquele. Acho que está correto. Muito bem. Bem, Patrícia, hoje, como sempre, aprendemos imenso. Foi uma verdade. aula bastante produtiva. Mas acho que temos que recapitular tudo aquilo que abordámos hoje, não concordas? Sim, Sim. vale a pena. Então, hashtag toma nota. Complemento oblíquo. Então, o complemento oblíquo é um constituinte da frase exigido pelo verbo. Sem ele, a frase deixa de fazer sentido. Não pode ser substituído por pronomes pessoais e é habitualmente introduzido por uma preposição ou advérbio. Repara na frase, o bonequeiro concorda com a rapariga. Temos uma preposição para dar continuidade ali ao verbo. Aconteceu aqui qualquer coisa. Queres ajuda? Mais uma vez para trás. Não estás bem. Não, estavas bem. Ok, sim. Os piratas informáticos continuam aí. Toma Desculpa. nota. Sim. Queres dar um bocadinho? Oh. Vamos avançar? Depois falámos também do modificador do grupo verbal, que não é exigido pelo verbo, que pode ser suprimido, como vimos, sem que a frase perca o sentido, e que introduz novas informações na frase, por exemplo, tempo, lugar e modo. Exemplo, no fim da peça, o amor venceu. Tomas nota? Falámos também das frases simples e complexas. A frase simples, como já referimos anteriormente, contém apenas um verbo principal ou copulativo. Enquanto que a frase complexa contém mais do que um verbo principal ou copulativo. Está na hora do sumário. Então hoje fizemos a interpretação do texto dramático A Asa e a Casa, fizemos um teste para testar a vossa compreensão do oral, analisámos ainda as funções sintáticas do complemento oblíquo e do modificador do grupo verbal e também percebemos um pouco melhor o que são frases simples e frases complexas. Vamos ao hashtag desafio. Está na hora. Está na hora. Então, vamos desafiar-te a formar frases complexas, juntando cada par de frases, como fizemos há pouco, com a palavra indicada entre parênteses. A. Ele deu um grande sorriso. Ele entrou na sala. Deve juntá-las usando o quando. B. Podes brincar toda a tarde. Fizeste o trabalho de casa. Deve juntá-las usando a palavra porque. Está na hora de nos despedir, não é, Patrícia? Já chegou ao fim? Já é verdade. acabou? Passa tão depressa e nós ainda tínhamos mais coisas para te dizer, mas o tempo voa.
Por isso, esperamos que tenhas gostado, que tenhas aprendido muito e até à à próxima próxima aula. aula. Adeus. Adeus.